Olá, amigos. Bem-vindos à 71ª Semana do Livro Espírita de Franca. Temos diversas promoções excelentes na nossa livraria, física e virtual, e recebendo diversos palestrantes para conduzir os estudos durante esta semana. Passo a palavra, então, para o nosso amigo palestrante de hoje, com muita alegria. Bem, boa noite, amigos. É uma grande alegria estar aqui na comemoração dessa semana tão importante, aqui não só para nós que somos de Franca, mas para todas as pessoas da região e agora alcançando ainda mais pessoas que podem acessar as nossas palestras de tantas maneiras agora que a tecnologia tem nos proporcionado. Apesar desse avanço e dessa evolução que nós conseguimos através de tantos estudos, de tantos desenvolvimentos tecnológicos que nós temos visto, as relações ainda, elas são muito delicadas ainda. Os laços que unem as pessoas e as maneiras pelas quais nós nos vinculamos são delicados e são complexos, e por isso eu resolvi falar sobre relações tóxicas, para poder trazer um pouco de informação e para a gente pensar esse assunto da maneira como a gente estuda na casa espírita, mas também trazendo um olhar da psicologia, trazendo um olhar que integre os ensinamentos que o Cristo nos deixou, de maneira a sempre pensar em valorizar a vida, valorizar o ser, para que a gente possa realmente, ainda que o nosso mundo seja um mundo atrasado, levar uma vida que vale a pena ser vivida. Então a primeira coisa que eu pensei quando a gente fala em relações tóxicas, a gente está falando do que é tóxico mesmo, daquilo que envenena, que é muito nocivo e que de alguma maneira faz mal. A gente pode pensar nos produtos que a gente consome, mas aquilo que nos faz mal dentro de um vínculo é considerado tóxico, por isso o nome, né? E ele pode aparecer em qualquer tipo de relacionamento, num relacionamento amoroso, familiar, entre amigos, no trabalho. E às vezes a gente se confunde um pouco, achando que existem determinados contextos que ela aparece mais do que em outros. Talvez a gente tenha mais acesso e as pessoas denunciem um pouco mais agora, mas esse tipo de relacionamento está presente em todos os locais, em todos os ambientes. E alguns dos sinais de uma relação, desse tipo de relação que faz mal, que é nociva para o indivíduo, um sinal interessante é a questão dos altos e baixos. Muitas vezes a gente pensa que relações tóxicas, elas são sempre ruins, mas elas podem ter começado boas e ter partido para esse tipo de vinculação que causa esse mal para nós, ou de alguma maneira ela é uma relação que às vezes ela traz algum tipo de contentamento, mas ela traz muito desprazer também. É como o próprio uso da droga. Na hora da drogadição, a pessoa tem aquela euforia, aquele bem-estar, mas depois ela fica durante muito tempo se sentindo mal. E ela volta a ter necessidade de usar aquilo, porque aquilo dá um certo prazer para o indivíduo. Só que é um prazer muito fugaz, cujo preço é caro demais. E assim a gente pode pensar. Relações que têm muitos altos e baixos, que não têm constância, e ainda mais que têm muito mais baixos do que altos, são relações que a gente tem que questionar. Porque a gente tem um conceito de que o casamento é difícil, que a relação a dois é difícil. Qualquer coisa é desafiadora. Ser solteiro também tem seus desafios. Mas tem que ter mais coisas boas, né? O pacote de qualquer relacionamento, de amigos, de amoroso, familiar, precisa ter mais coisas boas. Para que a gente sinta que aquilo ali é bom, que vale a pena, que a gente está junto para enfrentar as coisas difíceis e as coisas que a gente não pode evitar, né? Então, quando uma relação ela tem muito mais baixos do que altos, ela não são só crises, mas uma manutenção
dessa intensidade que está sempre se alterando, mas que traz muito mais aquilo que a gente não quer do que aquilo que a gente quer, é o momento da gente repensar. Uma outra coisa que é muito presente em relacionamentos tóxicos é o excesso de crítica, de comparações, onde uma pessoa ela pode comparar para denegrir ou ela pode comparar porque ela não quer perder. Então ela pode usar inclusive outras coisas como a falta de apoio para que a outra pessoa não cresça, para que ela não se sobressaia. E nesse tipo de relacionamento a gente tem uma tendência a se sentir muito culpado. Muitas vezes culpado porque a gente não é melhor, muitas vezes culpado pela maneira como a outra pessoa conduz as coisas, que ela pode conduzir de maneira que ela é a vítima. Então sobra para nós um outro papel, né? Que é o papel de estar errado na relação, né? E a gente tende a se sentir muito inferior nessas relações tóxicas. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a diferença da relação tóxica para o relacionamento abusivo. Elas têm algumas coisas que são incomuns, mas esse sentimento de de achar-se, acreditar-se, apropriar-se daquilo que o outro fala pra gente que a gente não é tão bom, que só ele que nos alimenta, que só ele que aguenta a gente, é pra gente se sentir inferior e a gente vai acreditando naquilo, né? Uma outra coisa que pode acontecer em relacionamentos tóxicos é a retirada das nossas bases. De que maneira que isso é feito? Por exemplo, uma das pessoas, em qualquer desses relacionamentos, critica muito a família. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que toda vez que ela vai com o marido à igreja, ele fica reclamando do padre, que eles não fazem tal coisa, que as pessoas lá ficam olhando a roupa uma da outra. Então ele fica usando as suas críticas para denegrir a imagem daquilo que ele não acredita. Ela já tendo se afastado da família e agora estando se afastando da sua religião, ela vai ficando cada vez mais dependente daquele relacionamento único. Amigos também podem fazer isso com a gente. Não querer que a gente seja mais amigo de ninguém, que só ele que é bom, porque um amigo é invejoso, o outro amigo é muito rico, o outro é muito isso, o outro é muito... E aí vai nos afastando e a gente vai ficando meio preso naquele relacionamento ali. Por isso que ele é tóxico, porque ele não permite que a gente respire. Ele vai nos abrasando, ele vai nos aprisionando, né? Pode tirar a base, por exemplo, de trabalho. Em algumas relações, a pessoa não quer que a outra trabalhe, ainda às vezes num nível de competição, não quer que ela se sobressaia mais. E às vezes pensamos muito que os homens fazem isso, mas muitas mulheres também são muito competitivas também, né? E existe um grande desequilíbrio nessas relações entre o dar e o receber. Normalmente, uma pessoa dá muito mais do que a outra. Ela está sempre abrindo mão do que ela quer, ela está sempre deixando os compromissos dela, sempre deixando as necessidades dela, porque aquela outra pessoa que está com ela demanda muito, ela precisa de muita atenção, ela precisa de muito tempo, ela precisa que gaste muito com ela. Então, há um desequilíbrio nesse tipo de relação, né? E não existe paz. É sempre sofrido, você nunca sabe o que vai ser, parece que a gente está sempre andando na corda bamba e era para ser prazeroso, né? Que quando a gente fala de uma relação, aquela troca não é perfeita, mas a troca era para ser legal, era para ter coisa boa. E de repente a gente não está mais em paz. Talvez vocês tenham algum amigo, ou talvez vocês sejam esse amigo, que as pessoas chegam perto e ninguém se sente bem, fica meio para baixo, ou a gente chega perto de alguém e toda vez que eu tô perto daquela pessoa eu me sinto meio mal. A gente tem que questionar, por que eu tô sentindo isso perto daquela pessoa, por que aquelas pessoas estão sentindo aquilo perto de mim, até que ponto que eu sou responsável pela maneira como as trocas estão ocorrendo. A gente sempre pensa que a gente é a vítima, né? É uma coisa interessante. É muito mais fácil ver na outra pessoa quando ela está exagerando do que quando a gente está cometendo alguns equívocos na relação, né? E a diferença de uma relação tóxica para uma relação abusiva
é que na relação abusiva existe muito uma relação de poder. De um poder estar ocupando um lugar aonde ele exercita esse papel de abusador. Não, a gente está falando de qualquer tipo de abuso. Pode ser um abuso verbal, pode ser um abuso físico, pode ser um abuso sexual, pode ser um abuso financeiro, que é cometido muito contra os idosos, né? Contra o patrimônio. Todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico ele é abusivo. Porque muitas vezes, dando um exemplo de casais, os dois são tóxicos um para o outro. Em alguns momentos, então, eles chegam a se agredir mutuamente. Existem muitos relatos que a gente vê sobre isso. Então, ambos fazem mal um para o outro. E quando eles estão juntos, vamos pensar em dois amigos, quando esses dois amigos estão juntos, eles são a pior versão deles, quando eles estão juntos. Porque eles despertam, talvez, na competitividade, nos ciúmes, talvez nas comparações, não aquela coisa da fraternidade, do sorriso, da leveza, mas uma coisa de peso, uma coisa de mal-estar, assim, que você sente muitas vezes e não consegue explicar. Então, algumas vezes a gente vai falar de algum tipo de abuso aqui, mas espero que vocês consigam acompanhar aqui comigo o que eu estou pensando. Sobre a origem de uma pessoa, agora vamos pegar um exemplo assim, ó, de uma pessoa que é tóxica, que ela está sempre criticando, ela está nesse papel de demandar muito, de ser muito exigente, e uma pessoa que é demandada, é aquela pessoa que se submete, né? O que faz as pessoas ocuparem esses papéis? O que faz com que essas pessoas acreditem que essa é a melhor forma de estar no mundo? Então eu fiquei pensando que tudo que eu falar aqui eu não vou conseguir esgotar o tema. Eu sempre vou trazer algumas informações e tem muito mais coisa para ser pensada, né? Uma das origens que a gente pode pensar de uma pessoa tanto se tornar uma pessoa dessas mais agressivas, dessas que são muito exigentes, ou de ser uma pessoa submissa, a gente pode pensar na mesma origem. Uma delas é a vida que a pessoa teve nessa presente encarnação. Os modelos que ela teve de relacionamento, as experiências que ela viveu, os exemplos que ela teve o tempo todo, vão formar ali uma enciclopédia interna dela. Como é que eu tenho que agir? Como é que é uma pessoa, por exemplo, corajosa? Como é que um relacionamento é? Ela vai formando aquele conteúdo ali dela que ela vai trabalhando com o mundo. Então, se ela teve modelos que foram assim, tanto de um lado quanto do outro, ela pode achar que aquele é o jeito melhor de estar no mundo. Sendo uma pessoa que oprime muito, ou sendo uma pessoa que aceita esse tipo de opressão. Então, a experiência atual, ela tem sim uma forte influência na maneira como a gente vai se desenvolvendo na vida. Nós temos doenças mentais, por exemplo, algumas doenças que são mais graves. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa borderline. É uma pessoa que ela é muito inconstante, ela tem várias características. Uma das características é um medo terrível de ser abandonada. Ela não consegue pensar nisso, de ficar só. Então, por isso, às vezes, ela se torna muito exigente. Ela é muito inconstante. Mas ela tem, sim, uma questão que é uma questão da própria formação daquela pessoa, tanto no nível biológico, quanto no nível psicológico. E aí a gente passa para o nível espiritual. Porque as tendências passadas, gente, elas vão aparecer muito fortemente nesses modelos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente pegar uma criança, vamos pegar dois irmãos, vivendo na mesma família, que tem um dos pais que bebe, que é agressivo, que não respeita o direito das outras pessoas, que se coloca em primeiro lugar. Nem sempre esses dois irmãos vão se tornar, na vida, aquilo que eles viram como modelo. Porque as tendências do passado, das nossas outras vidas, elas estão presentes em nós o tempo todo. Então nós temos as tendências passadas, as experiências da agora. E o que a gente faz com isso? Essa que é a questão, porque
esses dois irmãos, um pode ficar completamente, sentir aversão por bebida, por grito, por briga, porque ele não quer mais aquilo, aquele é um modelo que não serve mais. É uma roupa que ele não quer mais vestir. Então ele pode começar a fazer um caminho para desenvolver uma vida diferente daquela que ele viu. Ele não precisa sempre, porque a gente teve um exemplo. Porque, volto a repetir, a gente tem o que a gente viveu nessa vida, a gente tem algumas doenças que vão interferir, mas a gente tem fortemente as nossas tendências do passado, que hoje nós estamos trabalhando ou não, para poder superar essas tendências. Isso é muito importante. E aí eu comecei a pensar assim, na diferença que existe entre essa pessoa que demanda muito, que seria essa pessoa que é muito tóxica na relação, dessa outra pessoa que vamos chamar de intoxicada na relação, né? Uma maneira da gente falar melhor. A pessoa, por exemplo, que ela sempre se submete, nós não estamos falando desses tóxicos recíprocos, não, nós estamos falando que um é mais tóxico e o outro é aquele que aceita mais. Vamos pegar essa pessoa que aceita mais. Num relacionamento abusivo, seria a vítima desse relacionamento. Que uma característica dessa pessoa? Ela se sente muito vulnerável, se sente muito fragilizada, ela se sente muito incapaz. Então, ela fica nessa situação de se submeter. E ela pode ter ou desenvolver, durante a relação, uma carência muito grande. E ela funciona assim, ela recebe um pouco de afeto. Aí ela fala, nossa, era isso que eu queria receber mesmo. Aí depois vem a crítica, a violência, vem as outras, as humilhações. Aí ela fica destruída. Quando ela recebe uma nova dose de carinho, ela meio que ela vai normalizando aquilo na vida dela. Ela vai achando que aquilo é natural. E ela fica ansiando por novos momentos de carinho, por novos momentos de respeito, de reconhecimento. E ela vai caindo numa linha de dependência, porque ela vai sempre esperando que o outro possa alimentá-la. Uma outra característica também que pode acontecer com essas pessoas é a falta de autoconhecimento. Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe quem ela é, ela não entende as próprias capacidades, ela não sabe onde buscar apoio, ela não percebe o que ela já andou até chegar ali. Então, que ela tem sim capacidades que foram desenvolvidas. E essa falta de conhecimento acaba deixando ela leva a buscar a sua felicidade em lugares onde ela não encontra. Ela encontra pequenas recompensas e grandes tristezas. Mas isso é por quê? Porque ela não se conhece. E o desequilíbrio, que também é uma característica, porque ela está sempre em dúvida, será que eu sou capaz, será que eu posso, será que eu devo, será que eu escuto ele, será que é sempre essa questão? E mais um outro problema, o medo, que faz parte dessas características. Porque o medo leva essa pessoa a se submeter na relação. Porque ela, carente, vulnerável, sem se conhecer, sempre em dúvida, ela vai se submeter. Agora, vamos acompanhar agora como seria a característica dessa pessoa que ela é mais tóxica, que ela é mais agressiva, que ela demanda mais, controla mais. Ela usa a violência, certo? Mas ela usa a violência para quê? Para se defender e para que ela possa controlar tudo. A necessidade de controle não é uma certa forma de vulnerabilidade? Então você vê, aqui a gente tem um vulnerável que se cala e aqui a gente tem um violento que, para não ficar vulnerável, ele usa esse tipo de arma. Só que também é um outro tipo de vulnerabilidade. Vamos pensar, essas pessoas que são muito manipuladoras, que são controladoras, críticas, que precisam de humilhar a outra pessoa para se sentir bem, que precisa que a outra pessoa não cresça para que ele possa se sentir reconfortado na sua própria posição. Ele acaba se alimentando do que o outro está fazendo, daquele que está subjugado na relação. E isso também não é um tipo de carência e de dependência? Vejam que eu estou trazendo que as características são muito parecidas desses dois papéis. Só que enquanto de um caso a gente tem aí o carente que se alimenta daquelas migalhas que são lhe dadas, nós temos o outro que se alimenta da relação do quê?
de uma maneira diferente, ele se alimenta da forma oposta. Ou seja, de explorar a emoção do outro e de se fazer em cima da emoção do outro. Enquanto naquele que está na submissão ele tem total falta de autoconhecimento, ou uma grande falta, a gente também tem no abusador, ou naquele que é tóxico na relação, uma grande falta desse autoconhecimento necessário, de saber quem ele é. Porque ele não está contente com quem é a pessoa que ele é. Ele precisa que aquela outra pessoa que ele domina esteja ali para que ele se sinta bem. Porque ao menor risco daquela pessoa sair, ele tem duas atitudes. Ou ele começa a ameaçar que vai embora, ou ele pode chegar a ameaçar que não, eu vou me matar se você for embora. Quantas vezes a gente vê isso? Ou ameaça que vai matar a outra pessoa. É uma forma de quê? De controlar. Por quê? Porque ele acaba também tendo esse distanciamento de si mesmo, faz com que ele não busque o que ele precisa para ser uma pessoa inteira. Para que ele não precise dos outros, da emoção dos outros, para poder se alimentar, para se sentir nutrido emocionalmente. E aí a gente vai para onde? Para o desequilíbrio. Enquanto um tem o desequilíbrio na dúvida, ele tem o desequilíbrio aonde? Na arrogância. Ele tem o desequilíbrio na certeza de que ele sabe, que é do jeito dele, e são os extremos do desequilíbrio. Características que são próximas, são irmãs numa linha, entre abusados e abusadores. E o último item que eu falei é o medo. A pessoa que se submete, ela tem o medo e ela sempre abaixa, ela muitas vezes evita falar porque vai virar discussão. A outra pessoa, o que ela faz com o medo dela? Ela usa violência para esconder, ela ameaça o tempo todo, mas atrás do grito, atrás do xingamento, atrás do gesto violento, tem medo. É muito difícil a gente conseguir enxergar essas facetas nas pessoas que são violentas, mas tem um autor, que eu não me lembro o nome agora, ele fala que só tem 2 sentimentos no mundo, o amor e o medo. Que o amor liberta tudo e o medo aprisiona. E o medo, ele leva o quê? A vaidade, ao medo de por exemplo, de não estar bonito e não ser amado. Leva a arrogância, eu preciso ser melhor para que as pessoas me respeitem. Leva ao orgulho. Ele fala que o medo é a origem de todos os males. E eu acho muito interessante pensar sobre esse aspecto. Os equívocos mais comuns que a gente cai quando está num relacionamento desse tipo, num relacionamento tanto no tóxico quanto no abusivo, é que assim, às vezes a gente percebe quem é a pessoa, mas a gente sempre cai nas promessas que ela vai mudar, que vai ser diferente. A pessoa, ela vai sempre aceitando. E quando ela resolve reagir, a outra pessoa fala, não, eu vou mudar. Não espera que vai dar tudo certo. E aí a pessoa baixa a guarda e fala, não, agora eu sei que ele vai mudar. Agora eu sei que o meu parceiro, ou meu amigo, ou meu pai, ou minha mãe, agora eu sei que eles vão mudar. E a gente se esquece já de tudo que foi vivido. Quando o certo é a gente entender as promessas de quem está fazendo, mas a gente tem que ter aquele pensamento crítico que a gente vai conseguindo analisando na relação. Isso não é fácil, mas é um trabalho. De eu entender quem é aquela pessoa, entender que ela tem os limites dela, mas que eu tenho os meus limites. Porque cada vez que eu acredito que aquela pessoa vai mudar, eu fico mais vulnerável a ela. Porque é como se eu me iludisse. Tem uma frase do Chico muito bonita que fala: se você está... Até eu não me recordo se ele psicografou essa frase ou se é dele mesmo, mas não vou lembrar o autor. Mas lembro que vi em algum dos livros dele. Ele escreve assim: se você está se desiludindo muito, é porque você tem se iludido demais. Então, olha que frase bonita. Cada vez que eu me iludo, quando o véu cai, eu me desiludo. Eu desvisto daquela ilusão. Porque eu não estou me relacionando com a pessoa real. Eu estou me relacionando com uma fantasia de que aquela pessoa vai ser o que eu quero. E aí, esse é o outro equívoco importante que a gente comete numa relação assim. A gente acredita que pode mudar o outro. E o interessante é que muitos sinais que acontecem nessas relações, esses sinais já são dados
muito antes. Desde o princípio dessa conexão que eu tenho com essa pessoa, seja em qualquer nível, os sinais estão ali. Os sinais estão ali. Mas muitas vezes a gente pensa, não, a nossa amizade, ele vai mudar por causa da nossa amizade. Não, por amor ele vai mudar. Não, pelos filhos ele vai mudar. E o desejo de mudar é meu, não é da outra pessoa. E todas as vezes que eu penso, não, ele vai mudar, eu estou esquecendo que eu não posso mudar ninguém. Que o meu trabalho nessa vida é mudar a mim mesma. E eu vou estar ganhando muito se eu tiver conseguido fazer isso. No mais, é uma tentativa assim, é ficar dando murro em ponto de faca, porque eu fico vendo o defeito do outro, não consigo mudar, fico insistindo naquilo e me esqueço que eu tenho uma vida para viver. Me esqueço completamente. E para a gente acreditar que o outro vai mudar, o que a gente costuma fazer? Ficar inventando desculpas para não se posicionar. Hoje a pessoa estava nervosa, ela teve um problema na casa dela, ela fez por isso. E às vezes a gente vai aceitando coisas que não são aceitáveis. Porque cada vez que eu desculpo outra pessoa, eu alimento para ela que ela pode fazer aquilo. É uma maneira da gente alimentar o comportamento da outra pessoa, a partir do momento que a gente aceita tudo, né? E mais um equívoco que eu achei interessante destacar aqui, embora aconteça muito, é atribuir tudo à obsessão. Depois eu quero falar até mais um pouquinho sobre isso, mas assim, tudo será que é obsessão? Porque é tão fácil, né, gente? Eu pensar assim, não, eu tenho esse gênio assim, ríspido, dura, ou até violenta, porque eu sei que eu tenho um monte de espírito aqui comigo. É uma beleza, né, gente? Eu falo que a culpa não é minha e fica tudo por isso mesmo. E a outra questão é eu pensar assim, se for obsessão ou se não for obsessão, qual é o caminho? Será que o caminho não é o mesmo? A gente tem que pensar nesse aspecto, né? E a obsessão, o que é? Ela é uma ação persistente de um determinado ser sobre o outro. Obsessão é uma ação persistente. E isso acontece muito nos relacionamentos tóxicos e nos abusivos. Porque ela é persistente, ela não te deixa pensar, ela não te deixa sair. E isso pode acontecer. Pensa, uma pessoa desequilibrada. Tanto se eu for do lado que é o mais violento, como se eu for do lado mais submisso, eu entro em desequilíbrio, não entro? A minha chance de entrar em conexão com um obsessor, ela é muito grande, mas a responsabilidade em primeiro lugar foi de quem foi minha, porque eu não tive aquela conexão comigo de entender o que eu sou e o que é aceitável para mim. Eu não olhei para outra pessoa também com os olhos verdadeiramente atentos para conhecer e amar aquela pessoa que ela é, e não a pessoa que eu estou projetando nela. Então, sendo obsessão ou não, o começo é em mim e o fim é em mim. Agora, o meio, que é o tratamento, é que a gente vai ter que pensar. Porém, o que acontece muito nesses casos é a auto-obsessão. Por que auto-obsessão? Porque a gente fica tendo pensamentos repetitivos, a gente vai cada vez mais tendo fixações mentais sobre ela mesma, que eu não mereço, que realmente, que se esse amigo me deixar, ou se esse namorado me deixar, ou se o meu pai não falar mais comigo, eu não sou nada, quem eu sou sem ele? Quer dizer, é uma desconexão completa com a minha vida, com o meu papel no mundo, com a minha missão. Essas monoideias que elas ficam retornando, sempre a mesma ideia, sempre a mesma coisa, é uma característica muito da auto-obsessão, né? E a gente fica na mente pensando nas tramas, o que vai acontecer, nos traumas que eu vivi, e aquilo vai grudando na minha cabeça, chegando num ponto que a gente não tem mais um pensamento crítico para falar, gente, isso que eu estou vivendo é um verdadeiro absurdo. Nesse ponto eu já estou completamente adoecida, quando a gente demora muito para perceber e vai deixando o relacionamento avançar, e todo esse mal-estar crescer, e os comportamentos piorarem. Aí a gente já está completamente envolvida. E dentro da auto-obsessão a gente tem muito desculpismo, vitimismo, culpabilização própria, ou então a gente pode culpar os outros o tempo todo. E esses processos, tanto de quem é vítima quanto de quem é algoz, ele acontece sempre assim. Pensamentos repetitivos sobre mim mesmo.
Às vezes pensa, não, eu mereço mais do que os outros mesmo. Não, ele tem que me servir mesmo, eu faço tudo por ele. Não, depois de tudo que eu passei, as pessoas têm que me dar me tratar com uma deferência, né? E aí os sentimentos, assim, de baixa autoestima podem ser prevalentes aí na autoobsessão, mas também sentimentos de arrogância, de narcisismo, de se achar mais importantes, também são esses polos que a gente pode pensar, de sentimentos desequilibrados sobre mim mesmo, de pensamentos que não correspondem à verdade, mas que eu vou construindo e vou reforçando cada vez mais na minha história. Quais são as dificuldades que são grandes nesses relacionamentos? A gente tem dificuldades de vários níveis, dificuldades, por exemplo, financeiras, com as crianças, de me adaptar num novo ambiente, mas eu quero destacar assim, olhando por um aspecto diferente, quanto mais tempo eu estou numa relação assim, maior a dificuldade que eu tenho de sair dele. Por exemplo, se eu tenho uma relação tóxica com os meus pais, vamos dizer, por exemplo, que o meu pai é um pai daqueles que sempre humilharam, sempre desprezaram. Então eu tenho uma vida toda naquela relação. Para eu sair daquela relação, para eu modificar aquela relação, eu tenho que fazer um trabalho que é mais intenso, porque as raízes do que ele me fala, que ele me falou desde quando eu era pequena, são muito profundas, no exemplo que eu estou dando, bem destacado, né, gente? Se eu estou num casamento que tem 2, 3 anos, eu tenho um nível ali de aprofundamento ali naquilo. Agora, se eu já estou casada faz 30 anos naquela vida, eu posso ter uma dificuldade maior para poder enxergar como aquilo chegou naquele ponto e para eu poder tomar uma postura diferente, buscar. Primeiro buscar para depois agir, né? E assim, a gente vai se acostumando a ser infeliz. Essa é uma dificuldade, é um lado da dificuldade. A gente vai achando que é normal ser desrespeitado. Ai, gritou, isso é assim mesmo. Qualquer coisa que venha daquela pessoa para nós, a gente vai falando, não, tá tudo bem. E a gente nem experimenta a olhar em outras relações para ver, gente, nossa, que estranho, só comigo que isso acontece. Ou, né, se eu for o outro lado da história, nossa, mas eu não vejo meus amigos tratando as pessoas assim. Só eu que trato os meus amigos assim. Quer dizer, eu vou tendo um posicionamento interno que vai se distanciando de uma realidade que a gente não pode chamar de normal, mas que é o mais comum nas relações, né? E uma dificuldade, assim, que eu acho tremendamente difícil nesse tipo de relacionamento é a gente enxergar quem a gente é e enxergar quem a outra pessoa é. Imaginem o tanto que é difícil uma pessoa, por exemplo, que passou a vida toda agora vou dar um exemplo de uma mãe controladora. Uma mãe que dizia não pode isso, não pode aquilo, não, sem mim você sabe que eu sei mais que você, eu sei o que é bom para você. Ou então que fala, o mundo é muito perigoso, você não pode ir para lado nenhum, você tem que ficar sempre perto de mim aqui. Esse tipo de pessoa que faz isso, de repente você olhar para sua mãe e perceber que ela, o tempo todo, ela estava te manipulando de alguma maneira para que você não se afastasse dela. Lembra que o que está movendo esse exemplo meu, o que move essa mãe não é a maldade, o que move ela é o medo de ficar sozinha sem o filho. Mas o filho precisa enxergar aquilo, que aquilo tudo que estava sendo feito não era só cuidado, não era só amor. Essa é um ponto nevrálgico do tratamento dessas relações tóxicas. É a gente entender que uma pessoa ela tem aquela forma de amar, mas que aquela forma de amar nos faz mal. E a gente olhar e achar, eu amo aquela pessoa, mas eu não concordo com aquilo que ela está fazendo comigo. É muito difícil, gente. A gente ter um melhor amigo, por exemplo, de repente você olhar para ele e falar, meu Deus, como eu não vi que ele não se alegrava com nenhuma vitória minha. Olha que coisa triste a gente chegar. Ou um parceiro de muitos anos, um filho
Você olhar para um filho e falar, meu Deus do céu, esse filho me maltratando tanto assim, ele é uma pessoa violenta. Eu tenho que saber que é uma pessoa doente, mas eu não posso desconsiderar que aquilo está me fazendo mal, que aquilo está sendo desrespeitoso comigo, com a minha vida, com o meu projeto de evoluir. Eu acho assim, que a gente separar o que é bom e o que é mal, uma coisa muito interessante que é um caso que eu acompanhei bem de perto, é, por exemplo, uma mulher que tinha um marido, ele era uma pessoa ótima, alegre, amigo de todo mundo, mas ele era um péssimo marido. Não a respeitava, bebia excessivamente em casa, palavrões, não tinha horário. E ela ficava naquela dúvida, gente, mas ele é uma pessoa ótima, por que eu não estou feliz? Por que eu não sou mais abnegada? Por que eu não sou mais resiliente? Porque assim, a gente tem um nível de abnegação, gente, até vou falar disso daqui a pouco. O Chico, por exemplo, quando ele se resignou para passar aquele problema com a mãe, com a madrasta dele, que ela o machucava, inclusive, ele se resignou de uma maneira em que aquilo para ele conseguia agir com misericórdia, porque o amor dele era muito grande. Mas muitas vezes a gente tenta fazer um movimento de resignação sendo violentos conosco mesmo. E é aí que a gente adoece, deprime, pode se tornar uma série de transtornos. Então a gente precisa entender o que é aceitável e o que não é aceitável. Porque de repente, se eu ver um exemplo de uma outra pessoa, ela pode estar conseguindo sublimar na relação dela alguma coisa que para mim aquele modelo não serve. Porque eu preciso de alguma coisa. Em nome de ser uma boa cristã, de ser um bom marido, eu vou aceitando coisas que são inaceitáveis. Um outro exemplo também que eu me lembro, que é interessante também, é uma mulher que ela aceitou também. Por acaso está vindo os exemplos femininos, né? Mas ela aceitou a vida inteira estar com um marido violento. Ele era rude com ela, xingava, bebia, batia mais do que devia nos meninos, mas o pensamento dela era, meu Deus, será que eu não vou, se eu me separar eu não vou mais ser abençoada, porque eu nasci para viver casada. Ela fazia uma confusão e eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Os filhos, ela fez de tudo pelos filhos dela, porque ela achava que sem o pai eles não conseguiriam seguir os seus caminhos. Hoje ela tem 2 filhos que infelizmente estão presos, problemas com drogas, com roubos. Ela fez o maior sacrifício e ela extremamente doente, porque ela fez um sacrifício em nome da religião, em nome do papel que ela achava que seria correto, mas ela desconsiderou totalmente quem ela era, ela desconsiderou também a necessidade dos filhos, por falta de quê? Talvez de informação, talvez a cultura que ela viveu, talvez essas tendências passadas de que ela teria que se submeter. Então, a gente tem que pensar muito o amor que eu dou e o amor que eu recebo. Porque é uma coisa que eu acho muito, muito importante na gente entender sobre o amor. Amor não é dar o que a pessoa quer, é dar o que ela precisa. E quando eu fico numa relação assim, será que eu estou dando para aquela pessoa que está sendo tão difícil para mim? Será que o que ele precisa é da minha resignação? É uma coisa que a gente tem que mais questionar, né, gente? E outra dificuldade, por fim, que eu quero comentar é mudar daquilo que é conhecido para aquilo que é novo. Porque quando eu penso que eu estou numa situação, por pior que ela seja, gente, por mais que eu esteja sofrendo, eu conheço aqui onde que eu estou. Eu conheço como é que o meu final de semana vai ser, eu já sei se eu vou levar uma falta de educação, uma criação, eu já sei esse lugar. Mas quando eu resolvo mudar, eu penso, mas o que será de mim agora, se eu for diferente? E nós temos um medo do novo, né, gente? Nós temos muito medo. Mas se a gente não mudar, quem sabe a gente não vai estar comprometendo a nossa própria evolução. Não é verdade? E aí chega numa questão que eu acho fundamental, o conflito da gente ser cristão e da gente ter que ter, no Evangelho tem
tem que ter a obediência, a resignação. A gente tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas e como que fica isso numa relação tóxica? Complicado, né, gente? Por isso que a gente se confunde. A gente se confunde porque vira uma confusão mesmo. Eu falo assim, até quando que será que auto-amor não é egoísmo? Será que eu procurar meu bem-estar não é dizer que eu estou indo contra a lei de Deus? Até onde eu vou me resignar? Até quando isso é bom para mim? Até quando a minha obediência ela é por misericórdia e não por sacrifício? Então eu separei aqui alguns trechos. Primeiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, pergunta 26. É a seguinte pergunta que é feita, né? Perguntais se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É lícito aquele que afoga cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho que entrou, de retirá-lo? Ao que está doente, de chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Só isso aqui eu já podia ficar 1 hora falando sobre isso, gente. Porque, olha, a gente sempre pensa na paciência, na resignação e na obediência, que são capítulos próprios do Evangelho. Mas a gente esquece que os Espíritos respondem para nós. Elas têm por fim exercitar a inteligência. A inteligência. Que quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar meios ali para que eu possa me preservar. Mesmo porque a gente tem no Livro dos Espíritos um capítulo só sobre a lei da conservação. Da gente buscar esse caminho para ser feliz, não é? Então, ó, é lícito, as provas têm por fim exercitar a inteligência quanto à paciência. Outro dia eu vi uma definição, gente, não é uma definição correta, mas olha, ela é maravilhosa. Assim, que a paciência é a ciência da paz. Não é bonito, gente? Na etimologia da palavra não é, mas vamos pensar, vamos pegar por esse lado. A paciência é a ciência da paz. Então, a gente tem uma história dentro do meio espírita que fala assim, é muito conhecida da maioria, né? Que fala assim que o marido veio com a esposa a vida inteira e eles brigavam muito. E quando um deles pensou em separar, eles viveram a vida inteira juntos, não se separaram. Mas quando eles desencarnaram, chegaram no mundo espiritual, eles foram recebidos pela espiritualidade. E aí quando eles ficaram sabendo que iriam voltar juntos em outros papéis, os espíritos falaram assim, vocês se aturaram a vida inteira, agora vocês vão voltar para aprenderem a se amar. Eu falo, gente do céu, essa história é uma história assim, é complicado, né, gente? Você pensar nisso é quase que um castigo, né? Mas olha, pense que um casal, vou pegar a história do casamento, porque essa história é de um casal. Um casal que vive muito mal, que não se respeita, que tem uma pessoa com essas características tão maléficas assim para a relação, vamos supor que as pessoas resolvam se separar e que elas consigam transformar essa separação numa ciência de paz. O que é? Separados, pacificados. E muitas vezes a gente vê isso na nossa realidade. Casais que estão separados, quando um adoece, o outro cuida desse que adoeceu. Eu mesma estava no Hospital do Câncer fazendo um trabalho lá, faz um mês mais ou menos, e a pessoa estava me contando que apesar do marido estar numa outra relação, ele leva ela para fazer as radioterapias e as quimioterapias todas as vezes, é o ex-marido dela. Quer dizer, eles se separaram, mas olha o cuidado que ele está tendo com ela, o carinho que ele está tendo com ela. E ela fala, eu sou muito grata a ele, embora eu tenha ficado muito ressentida com tudo. Então, nesse exemplo da historinha, a gente precisa de estar junto, se matando para aprender a se amar. Talvez a gente possa se separar, sair dessa condição de permitir que o outro erre tanto comigo também. Que eu permita também que eu acabe colaborando com essa atitude dele. E que eu possa aprender a amar, e ele a me amar, a me respeitar, não me submetendo. A submissão pode não ser um caminho aqui. E ainda nesse mesmo item 26 do capítulo 5, ele completa, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravam as provas,
por meio de sofrimento voluntário? A isso responde sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam ao bem do próximo. Quando a gente está numa relação tóxica, qual é o bem que a gente está fazendo ao nosso próximo em estar ali, em manter as coisas como elas estão? É preciso se questionar, porque senão a gente fica só numa parte do evangelho. A gente tem que ter um pensamento crítico para olhar a palavra que nos é ensinada, né? Então, eu volto na frase: se eu amo aquela pessoa, amar é fazer tudo o que ela quer? Ou será que amar é fazer o que ela precisa? Você faria tudo pelo seu filho? Será que isso é amor? Ou amor é você ensiná-lo a disciplina, a ensinar o caráter, a honestidade, dar o seu exemplo? Então, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, aí continuando, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo das leis morais, na pergunta 919, sobre o conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho, ele dá ali pra gente um guia de vida, né? Pra gente pensar nas nossas atitudes, e eu destaquei aqui alguns itens aqui, ó. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podeis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois Deus não usa de duas medidas. E aí me veio uma história, novamente com personagem feminino, de uma amiga muito querida. Em um determinado momento da vida dela, ela me trouxe que a filha estava vivendo um relacionamento abusivo e que a menina tinha sido agredida. Aí eu perguntei a ela o que ela tinha feito, porque a gente estava ali numa conversa de amigas, né? O que ela tinha feito, se ela tinha ido na polícia e tal. Ela falou, não, fui, eu não quero mais que ele toque nela, não é assim que, não criei minha filha para isso, enfim, ela falou as coisas. Passados uns 2, 3 anos, ela já separada do marido que não apoiava muito, ela teve um relacionamento. E um certo dia, ela estava no apartamento desse namorado dela, ele trancou a porta e aconteceram umas coisas bem violentas ali dentro. Mas foi uma única vez. E ela então, aí quando ela foi procurar o atendimento fraterno, porque ela estava realmente, ela ficou muito... aquilo mexeu demais com ela, ter vivido aquela situação que ela nunca imaginava. Porque era um namorado, mas... provavelmente ele estava sob o uso de alguma substância química, então ele estava completamente fora de si. Aí ela, em dúvida, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu perdoo. Quando a gente pega essa frase de Santo Agostinho aqui, ó, se você a censurais no outro, ó, o que a pessoa vai fazer, a gente sempre pensa nas coisas que a gente faz que não são legais. Mas aí eu perguntei para ela assim, engraçado, né, você teve aqui, a gente conversou, nem foi aqui no atendimento e tal, faz um tempo, o que você falou para sua filha quando ela passou essa situação? Ela falou, na hora eu levei ela na polícia. Eu falei assim, agora, por que você está em dúvida? Né? Qual é a sua dúvida? Eu queria entender o que é. Porque assim, ó, uma maneira da gente lidar com esse tipo de relacionamento é você pensar, se fosse a minha filha que estivesse vivendo isso, o que eu diria para ela? Eu diria para ela, não, tenha mais paciência com essa pessoa, eu diria para ela, não, bote um limite nessa situação. Porque aqui, numa palestra, a gente não pode pensar nisso. Mas talvez, se a gente imaginar a nossa situação sobre os olhos de alguém que a gente ama, talvez a gente tenha um pouco mais de clareza. E o Evangelho vem trazer isso para nós, para que a gente possa ampliar e ter esse espírito crítico de leitura, de compreensão e de entendimento do ser. Ainda no mesmo item, que agora não é a continuação, não, passa um pouquinho, ele fala assim, ó, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, esse comentário é de Kardec, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o que os suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Quer dizer, a gente erra muito porque a gente não vai lá e pensa assim, por que eu fiz o que eu fiz? Mas a gente sempre pensa quando a gente está na posição daquela pessoa que está errando.
Mas vamos ver aqui nesse assunto que a gente está tratando, que é de relacionamentos tóxicos. Quando eu penso assim, por que eu estou aceitando essa situação? É por amor ou é por medo? Olha, Santo Agostinho já está nos dando aqui o caminho. Por que é que eu estou ficando aqui onde eu estou? Ou por que é que eu estou fazendo com meu amigo, com meu parceiro, o que eu estou fazendo? É porque eu quero vê-lo bem, feliz, crescer? Ou é porque eu estou pensando só em mim? Então, muitas coisas que a gente procura a resposta, gente, é difícil, né? Mas a resposta está no Evangelho. Mas a gente tem que ler e buscar cada vez apreender mais. Cada vez apreender mais aquilo que Jesus falou sobre nós mesmos, aquilo que Jesus nos ensinou. E aí segue ainda, mas agora eu vou pular para São Mateus, né? Que ele vai falar, que é talvez a frase que resume todos os profetas, a mais importante, né? Não tem uma mais importante, mas amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Maior mandamento, sem discussão. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. E ainda em Mateus ele vai falar: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. É nisso que consiste a lei e os profetas. Então Jesus falou para nós: façai aos outros o que quererias que vos fizessem. E a gente sempre pensa, se eu tivesse doente, eu gostaria que alguém viesse me ajudar a me curar. Eu não ia querer que alguém me deixasse doente ali onde eu estou. Mas muitas vezes, nesse tipo de relação, a gente não pensa que estar ali, conivente com aquilo, se submetendo àquilo, talvez a gente não queria. Se algum dia, por exemplo, eu for rude com alguém, ou estiver me tornando uma pessoa rude, que ninguém me falasse nada, que ninguém me corrigisse, que ninguém viesse falar: Paula, acorda, não é desse jeito que a banda toca. Nas relações também são assim. É tanto caso, né? Caso de 2 meninas trabalhando na mesma empresa, as 2 conhecidas minhas. Uma vem e conta lá, um determinado dia lá, uma para outra, depois eu vou saber depois. O meu marido me agrediu ontem. Eu chamei a polícia, ele passou um dia na cadeia e hoje ele me trata como uma rainha. Relato dela. O relato da outra. O meu marido me agrediu, fiquei com medo de chamar a polícia, de acontecer alguma coisa ruim, da minha vida acabar, da minha filha se desencaminhar. E o resumo dela qual foi? Depois da primeira agressão. Existe uma tendência de que a segunda venha mais violenta, de que a terceira, porque geralmente um relacionamento, ele é um crescente, tanto em termos de toxicidade, quanto em termos de abuso, ele vai evoluindo, né? Mas será que eu não queria que alguém me corrigisse também? Fazer ao outro o que eu queria que me fizesse não era tentar me ajudar se eu estiver doente? Agora, se todo mundo concordar com o meu jeito doente de ser, alguém está contribuindo comigo? São tantas perguntas, né, gente? E talvez o maior conflito seja: como honrar pai e mãe nessa situação? Né? Aqui tem eu vou trazer para vocês um relato de um livro que chama Pais Tóxicos. Para a gente ver, aqui tem relatos dramáticos nesse livro, de todo tipo de situação de abuso. Mas eu vou trazer um caso simples aqui de um rapaz. Ele vai contar assim, ó: eu não posso continuar assim, estou com 50 anos e eu sou super sensível a tudo que as pessoas me dizem. Eu não posso levar tão a sério as coisas. Sempre acho que alguém está zombando de mim, a minha mulher, os meus pacientes. Eu fico acordado pensando no que as pessoas disseram. Eu vejo coisa ruim em tudo, penso que eu estou ficando maluco. Ele se lembrava com nitidez das provocações do pai. Todos riam. Já era ruim, ele relatando, mas às vezes ele me assustava. Meu pai me dizia coisas como: esse garoto não pode ser meu filho. Olha a cara dele. Aposto que trocaram os bebês. Por que não levamos de volta e trocamos pelo verdadeiro? Eu só tinha 6 anos e achei que isso ia acontecer. E um dia eu perguntei: papai, por que você está sempre implicando comigo? Ele me respondeu: é tudo uma brincadeira, você não percebe? Gente, as formas como a gente pode magoar as pessoas, e nesse caso aqui vocês vejam que esse relato é sistemático.
tudo que o pai falava para denegrir o filho, ele falava, é tudo brincadeira. Você é que não entende o meu modo de ser. E aí ele se tornou um adulto hipersensível, porque ele não conseguia conviver com mais nenhuma crítica de ninguém, né? E ele termina o relato dele falando assim, hoje eu penso que ele era um covarde, que eu era um garotinho. E olha que ele era um homem de 50 anos relatando, né? Ele não precisava ficar implicando comigo daquela maneira. Fazia piadinha. Se eu abaixar a guarda, estou frito. Depois ele sai como um cara legal e eu como um cara mal-humorado. Então, às vezes, a gente está numa relação que ela dura a vida inteira. E a gente fica sem saber como honrar um pai e mãe. Que nesse caso, que é um caso que deixou uma marca profunda nele, como honrar um pai e uma mãe? Aí a pergunta é, será que se submeter é honrar? E aí não tem como. Saiu um filme novo que chama Red, Crescer é Fera. É um filme de um urso vermelho. A menina já começa a história. É uma história muito interessante sobre os vínculos familiares. É muito interessante esse filme. É lançamento. Ela fala assim, ó, cuidado que na tentativa, querendo honrar demais os outros, você não acabe por não honrar a você mesma. Olha que forte. Cuidado que na tentativa de você tentar tanto honrar os outros, a família, os antepassados, a religião, você não acabe se desonrando a si mesma. Porque se nós formos ver, gente, se a gente estivesse honrando em submissão às tradições, os nossos pais, os nossos guias espirituais, desde o começo, o mundo não teria mudado. Até hoje nós teríamos mulheres sendo raptadas ainda para casar, porque era tradição, porque era uma grande honra ser raptada, era uma grande honra o homem raptar a mulher para se casar. Então, as noções de honra, elas têm que ser questionadas no sentido de promover o respeito. Muitas pessoas se submetem aos seus pais, se calam diante dos seus pais e odeiam esses pais. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, gente que rezava para os pais morrer, para poder ficar com dinheiro, porque não tinha vínculo afetivo. Mas achava que estava super honrando. Por quê? Porque não respondia, submetia, mas não existia respeito. E vamos pensar que numa sociedade que está em evolução, a honra dos pais também tem que honrar os filhos. Porque as crianças, elas não têm que ter todas as vontades feitas, mas elas têm que ser respeitadas como crianças. E os pais respeitados como os pais. O respeito é uma via de mão dupla. Então, honrar os pais é sim respeitar. Por pior que tenha sido o meu passado, eu tenho que honrar o meu passado. Eu tenho que receber dos meus pais o que foi possível. Mas a submissão, gente, é uma coisa diferente. Às vezes eu preciso de, na honra com os meus pais, colocar um limite do que não é aceitável. Falar para mim, usando qual? A ciência da paz. Para mim isso não dá. Isso está me destruindo. Porque a gente não melhora, os nossos pais não melhoram e a gente vai só, o ressentimento, aí a gente vai para os casos de quê? De obsessão. Porque ficou aquela coisa de que eu honrava aqui na Terra, cheio de ódio, de ressentimento no coração. Quando partem os dois, vão provavelmente ser, talvez até, ter uma obsessão recíproca, que é um caso que acontece também. Não vamos nos esquecer que a gente precisa de se amar, né? E que os nossos pais têm um grande papel nisso. E por fim, a recuperação. Como a gente percebe? Como que a gente faz quando a gente está num relacionamento tóxico? Muitas vezes a gente não vai, sabe? Abusivo, muitas vezes a gente não percebe. Mas as pessoas costumam nos alertar. Nossa, mas que estranho se a pessoa fazer isso com você. Nossa, mas esse amigo seu, mas ele te trata desse jeito sempre. A gente tem o quê? Primeiro, ficar ligado. Se alguém fala alguma coisa para nós, se a gente está se afastando das outras pessoas só por conta daquela pessoa, se a gente se sente mal o tempo todo, ou se a gente faz a outra pessoa se sentir mal o tempo todo, a gente começa a perceber, gente, e começa a se informar. Sabe que jeito? Conversando. Quanto mais a gente tenta proteger a pessoa daquilo que a gente está sofrendo, mais a gente está
sabendo que tem alguma coisa errada e não quer agir. Então a gente começa a se abrir. Se você era próximo da sua família e se afastou por conta dessa relação, tente retornar para aquela relação. Busque conversar, busque se apoiar. A gente não tem, numa relação amorosa, que escolher. A gente não tem que escolher, porque o amor ele não exige isso. Se você está tendo que escolher entre um amigo e outro, questione. Se você está tendo que escolher entre a sua parceira e a sua mãe ou o seu pai, se questione. Converse sobre isso. Leia sobre isso. A leitura é maravilhosa. E busque apoio. Que tipo de apoio? Primeiro a gente busca apoio com as pessoas que a gente ama ali. Apoio da família, apoio dos nossos amigos. A gente vai para o apoio espiritual. Vai para a igreja, vai para o centro, vai para o atendimento fraterno. Se o caso é muito grave, talvez o apoio espiritual só não dê conta, a gente precisa de apoio profissional, a gente precisa de psicólogo, muitas vezes a gente precisa de psiquiatra, medicação, para tirar a gente de um poço muito profundo que a gente entrou, que é o poço da baixa estima, que é o poço da tristeza, que é o poço da apatia, que é o poço de não adianta fazer nada que nada vai mudar. Uma vez que a gente percebeu, está lendo, está se informando, buscou apoio das pessoas, se sente um pouco mais protegido, a gente pode começar a colocar os limites. Não, ó, isso aqui para mim, não acho que isso aqui para mim não dá. E a gente note, o interessante é que a gente acha que precisa brigar. A gente não precisa brigar para dizer, para mim, isso não dá mais. Isso aqui para mim, talvez a gente precise se afastar. Em casos mais graves, talvez precise de um afastamento para a gente ter a perspectiva do que está acontecendo, saber quem a pessoa é, para a gente poder estabelecer o que é aceitável e o que não é aceitável. A gente não pode se confundir. A má notícia é que você não vai mudar outra pessoa. A boa notícia é que você pode mudar a você mesma. Eu posso mudar a mim mesma. E aí, quando eu ponho os meus limites, eu paro de reagir. Eu não faço em função do outro. Porque se submeter é uma medida cujo lado oposto é ser rebelde, é reagir com ódio. Quando a gente está reagindo com submissão ou com ódio, a gente ainda está sob aquela relação. A gente não está liberto. A gente só está liberto quando a gente olha para a pessoa e fala, mas o que eu quero dizer aqui agora? Como eu quero me comportar aqui agora? O que eu quero fazer por mim? E não reativamente. A pessoa já falou e eu já tenho aquela medida pronta, aquela reação. Então eu vou estabelecer os meus limites. Depois que eu estiver conseguindo fazer os meus limites ali, ou junto com isso, eu vou tentando compreender. Qual foi a história de vida daquela pessoa? Por que ela chegou a fazer isso aqui? Por que eu cheguei a aceitar isso aqui? Ou por que eu me tornei essa pessoa aqui? Aí eu vou buscando compreender aquilo tudo. Porque dentro da compreensão eu vou podendo olhar para o meu passado e eu vou ressignificando o meu passado. Eu vou entendendo a força que eu tive para viver tudo que eu vivi. E eu vou entendendo a pessoa que eu me tornei para chegar onde eu cheguei. E aí é maravilhoso despertar. E só então eu vou trabalhar o perdão e o auto-perdão. De saber que enquanto o ódio, todas as vezes que a gente se lembra de uma coisa que nos aconteceu e a gente se sente muito ressentido, é porque a gente está conectado com o que pior houve ali. E a gente tem que se conectar com o quê? Com a nossa força que foi usada para superar aquilo. A gente tem que se conectar com as pessoas que nos apoiaram naquela época. A gente tem que conectar com coisas boas que foram vividas com aquela pessoa. E o perdão é o coroamento da nossa superação. Porque pode ser que eu ainda esteja até naquela relação. Que a gente foi amadurecendo e que eu fui pondo os limites e que as coisas foram se acertando e que nós dois fomos mudando em qualquer ambiente. E aí eu consigo perdoar para recomeçar. Porque é difícil recomeçar com aquelas mágoas vindo. Então o perdão é o trabalho, é o final da transformação de uma relação tóxica para uma relação saudável, próxima ou separada, porque eu posso estar separado daquela pessoa, mas ter conseguido dar um outro sentido para aquilo que eu vivi, ter uma outra compreensão daquela pessoa.
O treino, gente, o treino do autorrespeito, autoconsciência, o que eu estou vivendo, não é um treino para relações tóxicas, não. Treino de alto amor, autorrespeito é um treino para a vida. A gente deve fazer isso todos os dias. Será que eu estou caminhando para onde eu quero chegar? Será que eu penso no pai e eu penso que eu estou mais caminhando na direção de voltar para casa? A terapêutica espírita é o nosso consolo, é o nosso bálsamo, é o nosso caminho. O passe, a água fluidificada. O evangelho no lar, gente, não é para quando a gente está em tratamento, quando a gente está sofrendo. O evangelho no lar é para a vida e após essa vida. Ter o nosso momento, o nosso horário de orar, juntar com a família. A reforma íntima, a caridade e o estudo. Terapêutica espírita é o que vai nos ajudar a não entrar de novo, porque a gente pode sair e ainda entrar de novo num negócio desse. Complicado, né? Mas aí a gente, dentro desse trabalho de espiritualização, de estudo, de caridade que a gente faz na doutrina, a gente pensa o quê? Vamos nos equilibrar, né? E a saída do julgamento, da crítica, honrar o que a gente viveu, viver o que a gente está vivendo hoje, que hoje a gente não é mais aquela criança que sofreu. Hoje a gente não é mais aquela pessoa de um ano atrás que foi ferida. Hoje a gente tem que viver o hoje e aprender a sonhar de novo. Porque o futuro é isso, é um sonho. Mas a vida acontece aqui no presente. O Chico tem uma frase maravilhosa, maravilhosa que fala: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo final. Então essa é a mensagem da noite. Eu espero que ter contribuído de alguma maneira com vocês aí, ampliado. Eu tenho meu Instagram, Paula Prado Psicóloga. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês queiram discordar, mesmo aqui no próprio site, né, onde a palestra vai ficar gravada, vocês podem colocar os seus comentários. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver ajudado a ampliar um pouquinho mais um assunto, um tema que é um tema da vida de cada um. Quem de nós não tem um perdão para pedir ou um perdão para doar? Vamos começar hoje a fazer um novo final. Muito obrigada a todos que estão comigo.